Bem, meus amigos, bom dia. Então, nós vamos agora ao nosso terceiro vídeo, onde nós vamos falar hoje sobre reatores de mistura completa. Lembrando que essa é uma sequência de vídeos que nós estamos fazendo, falando sobre reatores ideais na engenharia sanitária e ambiental. Nós já fizemos um primeiro vídeo onde nós explicamos o funcionamento e o equacionamento de reatores em batelada. Fizemos um segundo vídeo sobre reatores em semi-batelada. E agora, esse é o terceiro vídeo, onde nós vamos falar sobre reatores de mistura completa. Lembrando que nós consideramos como reatores ideais quatro diferentes tipos de reatores: batelada, o semi-batelada, o reator de mistura completa e o reator pistonado ideal. Então, hoje nós vamos falar sobre os reatores de mistura completa. O objetivo principal, logicamente, é nós apresentarmos o seu equacionamento, ou seja, a equação base, a equação chave que nos permite utilizar essa equação para que nós possamos fazer um dimensionamento do nosso reator, ou seja, que nós consigamos fazer uma determinação do seu volume mínimo de tal forma que eu consiga atingir um determinado objetivo específico. O que me caracteriza um reator de mistura completa? Primeiro ponto, ele é um reator contínuo, ou seja, tem entrada de vazão, tem saída de vazão. Normalmente, via de regra, a vazão de entrada é igual à vazão de saída, mas não necessariamente. Né? Mas, em linhas gerais, tem vazões de entrada e tem vazões de saída, ou seja, é um reator contínuo. Segundo ponto, é um reator completamente misturado, ou seja, inexistem gradientes de concentração no espaço dentro do reator. Ou seja, matematicamente, como é que eu posso escrever? Eu escrevo que ΔC, ΔX, ΔC, ΔY, ΔC, ΔZ são iguais a zero. Ou seja, num tempo fixo, as concentrações de qualquer elemento de estudo C, por exemplo, eu estou chamando de C, a concentração de C será rigorosamente igual em todos os pontos do reator. E esse é um ponto muito interessante, porque, como ele é um reator completamente misturado, ou seja, inexistem gradientes de concentração dentro do reator, então, dentro do reator vai coexistir, num certo tempo t, uma concentração C. E aí, necessariamente, a concentração C na vazão efluente é igual à concentração de C dentro do reator. Essa é uma característica do reator de mistura completa extremamente importante. Ou seja, a concentração do meu elemento de estudo C na vazão efluente, ela é rigorosamente igual à concentração de C no interior do reator, por um tempo específico, por um certo tempo dado. Esse é um ponto muito importante. Lembrando que o nosso objetivo principal qual que é? É nós, de alguma forma, obtermos uma expressão que nos permita calcular a concentração de C dentro do reator em função de X, de Y, de Z e de T. Eu quero obter uma expressão que me permita justamente calcular as concentrações de C dentro do reator. Elas podem variar no espaço e no tempo. Como não tem gradientes de concentração no espaço dentro do reator, então ΔC, ΔX, ΔC, ΔY, ΔC, ΔZ são iguais a zero, isso significa que a concentração varia somente em função do tempo. Então, nós vamos partir agora, nós vamos fazer o nosso balanço de massa para um reator de mistura completa, e aí nós vamos utilizar essas premissas de que a concentração de C na vazão efluente é igual à concentração de C dentro do reator. Bom, características importantes do reator de mistura completa. Ele é contínuo. Primeiro ponto, ele é contínuo. Ele difere do reator em batelada e semibatelada, porque o semibatelado e o batelado são reatores descontínuos. O reator de mistura completa é um reator contínuo. Segundo ponto, normalmente a vazão afluente é igual à vazão efluente. Para esta condição, o volume permanece constante e invariável ao longo do tempo. Bom, ele é um reator completamente misturado. Como ele é completamente misturado, inexistem gradientes de concentração no espaço dentro do reator. Qual é a consequência? A consequência é que para um tempo fixo T, para um tempo genérico T, um tempo fixo, as concentrações de C são rigorosamente iguais dentro do meu reator. E lógico, como nós já vimos, como o reator é completamente misturado, a concentração de C na vazão efluente, ela é igual à concentração de C no interior do reator. Então, são essas características importantes de um reator de mistura completa. Agora, como é que eu obtenho a nossa equação de dimensionamento? Nós vamos ter que começar, logicamente, com balanço de massa.
E começando um balanço de massa, nós vamos fazer o balanço de massa de um elemento C qualquer, um elemento de estudo. Lembrando, pode ser DBO, pode ser DQO, pode ser nitrogênio amoniacal, pode ser nitrogênio quidal, pode ser nitrito, nitrato, as variáveis que eu achar conveniente, as minhas variáveis de estudo, sejam elas quais forem, eu preciso fazer um balanço de massa da minha variável de estudo, que eu vou chamar de C. Então, o que eu escrevo? Que dMdt, a variação da massa de C dentro do volume de controle tem que ser igual a uma somatória de taxas de entrada de massa menos uma somatória de taxas de saída de massa e mais ou menos algum termo que me reflitam as transformações, reações que C venha a sofrer dentro do reator. Ele pode sofrer reações físico-químicas, então eu devo ter algum termo associado à cinética química que me permita calcular as taxas de transformação de C dentro do reator, que pode ser uma taxa de desaparecimento, então esse valor é negativo, mas por sua vez ele pode estar aparecendo em algumas reações. Eu posso ter uma taxa de aparecimento de C dentro do reator, então esse termo passa a ser positivo. Então vamos lá. Então vamos começar com os primeiros termos. A entrada de massa e a saída de massa. Então, dMdt no volume de controle tem que ser igual a alguma taxa que me corresponda a uma entrada de massa de C dentro do reator. Eu vou admitir uma vazão afluente Q, e eu vou admitir que nessa vazão afluente Q, eu tenho uma concentração C0 de um determinado poluente. Por exemplo, DBO de entrada igual a 300 miligramas por litro, 400 miligramas por litro, é um C0. Ou seja, a vazão de entrada vezes o C0, ele me permite calcular uma taxa de entrada de massa. Bom, mas eu tenho uma vazão de saída, um QS, vezes um C. O que é o C? É a concentração dentro do reator. É a concentração aqui dentro. Ou seja, é a vazão de saída vezes uma concentração na vazão efluente. Mas na vazão efluente, o que eu vou ter? Eu vou ter uma concentração de C que é igual a C dentro do reator. Bom, então já explicitamos alguns termos. Vamos partir desta equação. O que mais eu consigo fazer? Agora, eu preciso, de alguma forma, lembrando, balanço de massa, sempre conveniente e interessante que nós pensemos em massa e depois nós transformemos massa em concentração. O que é a massa de C dentro do reator? É a concentração vezes o volume. Se eu pegar a concentração de C e multiplicar pelo volume do reator, concentração vezes volume é massa. Então, a taxa de variação de massa dentro do volume de controle vai ser um produto de duas funções, a concentração e o volume. Então, a derivada ddt de C vezes o volume vai ser igual à vazão de entrada QE vezes C0 menos QS vezes C, mais ou menos um termo que representa as cinéticas, transformações de C ao longo do tempo. O que é o dMdt associado a reações? É um dCdt vezes o volume do reator. Bom, continuando. Então, nós temos agora esta expressão. Agora, nós temos aqui um produto de duas funções. Vamos fazer a derivada de um produto de duas funções. O que é dC vezes o volume dt? Bom, isso aqui é o volume vezes dCdt, mais a concentração vezes dVdt, que é igual a vazão de entrada vezes C0, menos a vazão de saída vezes C, mais ou menos dCdt vezes o volume. Bom, agora podemos fazer umas simplificações. Vamos partir desta equação agora, né? Então já fizemos um conjunto de simplificações. Vamos lá. Bom, se a vazão de entrada for igual à vazão de saída, ou seja, vazão de entrada igual à vazão de saída, dVdt é igual a zero. Ou seja, não existe variação do volume. Então esse termo é igual a zero. Se a vazão de entrada for igual à vazão de saída, então que a vazão é afluente, vazão de entrada e a vazão de saída, elas são iguais. Então, o que eu posso escrever? Lembrando, esse termo é zero e essas vazões são iguais. Então, eu posso escrever que volume vezes dCdt vai ser igual a vazão vezes C0 menos a vazão vezes a concentração de C. Essa concentração de C é a concentração no reator, elas são iguais. Por quê? Porque, lembrando, é completamente misturado. Então, a concentração de C na vazão efluente é igual à concentração de C no interior do reator. Mais ou menos dCdt vezes o volume. Eu vou pegar agora essa expressão e eu vou dividir pelo volume. Ou seja, eu vou dividir pelo volume, vou dividir pelo volume, dividir pelo volume, dividir pelo volume. Portanto, dividindo pelo volume, eu tenho dCdt, que é igual a vazão vezes C0 dividido pelo volume, menos a vazão Q vezes C dividido pelo volume, mais ou menos dCdt. Bom, já tenho a minha equação. Está aqui.
Agora, vamos lembrar qual que é o conceito de tempo de detenção hidráulico. Tempo de detenção hidráulico, por definição, é volume por vazão. Embora possa parecer estranho, existem algumas dúvidas. Muita gente me pergunta por que tempo de detenção hidráulico é volume por vazão. Na continuidade dos nossos vídeos, nós vamos falar sobre reatores não ideais. E lá eu vou mostrar matematicamente, eu ainda vou produzir um vídeo a esse respeito, eu vou mostrar matematicamente por que tempo de detenção é igual a volume por vazão. Por hora, vamos entender o conceito de tempo de detenção hidráulico. Tempo de detenção hidráulico é igual a volume dividido por vazão, tá bom? Então eu vou substituir o tempo de detenção hidráulico aqui dentro. Eu vou fazer essa substituição. Então, o que eu tenho? Eu tenho que dc dt vai ser igual a C0 sobre θ menos C sobre θ mais ou menos dc dt. Ou seja, eu tirei o volume por vazão e coloquei o θ. Portanto, o que eu tenho? Esta é a nossa equação-chave para dimensionamento de reatores de mistura completa, onde dc dt vai ser igual a C0 sobre θ menos C sobre θ mais ou menos dc dt. Esta é a equação geral de dimensionamento de reatores de mistura completa. E aí eu posso fazer as minhas simplificações conforme os casos que eu tenha. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com regime permanente, dc dt é igual a zero. Tem situações onde eu não tenho regime, eu não posso admitir regime permanente. Então, dc dt não pode ser eliminado. Ele é um termo diferente de zero. Então, dependendo da situação que eu tenha, eu posso eliminar o dc dt ou não. E aí eu vou trabalhar com a equação que me é mais conveniente, que me reflete a realidade. Mas essa é a equação geral de um reator de mistura completa. Pois muito bem, agora o que eu preciso? Acoplar as minhas cinéticas. O meu dc/dt associado a reações está aqui. Por exemplo, se dc/dt, se eu tiver uma reação de ordem zero, dc/dt vai ser igual a menos K. Então, como é que fica essa expressão? dc/dt igual a C0 sobre θ menos C sobre θ menos K. Eu tenho essa equação. Se eu tiver, por exemplo, uma cinética de decaimento do meu contaminante como uma reação de ordem zero. Se eu tiver, por exemplo, uma reação de primeira ordem, então o que é o meu dc/dt? O meu dc/dt vai ser igual a menos K vezes C. Lembrando que K é uma constante de decaimento. Então, como é que fica a minha equação? dc/dt é igual a C0 sobre θ menos C sobre θ menos K vezes C. Bom, eu posso ter uma equação de segunda ordem, onde dc/dt é igual a menos Kc ao quadrado. Então, como é que fica a equação do meu reator? dc/dt é igual a C0 sobre θ menos C sobre θ menos Kc ao quadrado. Então, dependendo da cinética da reação, logicamente eu posso ter cinéticas mais complexas, diferentes. Mas dependendo da cinética, eu acoplo o meu dc/dt na minha equação geral e aí eu resolvo a minha equação pertinente. Por exemplo, quais são os casos que eu teria a considerar? Eu posso ter aqui, por exemplo, eu tenho a minha equação geral para uma reação de ordem zero, primeira ordem, segunda ordem. Se eu tiver, por exemplo, uma condição de regime não permanente, o meu dc/dt ele é diferente de zero. Eu não posso eliminar da minha equação. Eu tenho que resolver estas equações. Eu posso, por exemplo, ter uma segunda condição. E se eu tiver, por exemplo, uma condição de regime permanente? Bom, então, se o meu regime for permanente, esses meus valores de dc/dt, eu posso igualá-los a zero. dc/dt são iguais a zero. Então, eu posso escrever que, no caso, o meu dc/dt, todos eles são iguais a zero. Eu posso escrever a minha equação C0 sobre θ menos C sobre θ menos K igual a zero. A mesma coisa para uma reação de primeira ordem. A mesma coisa para uma reação de segunda ordem. E aí eu resolvo. Bom, aonde que eu vou chegar? Se eu tiver, por exemplo, uma reação de ordem zero, então eu tenho esta equação. Lembra que o meu objetivo qual que é? É obter uma expressão onde me permita calcular C em função de alguma grandeza. Bom, se você isolar C nesta equação, você vai observar que C é igual a C0 menos K vezes θ. Isso aqui é uma reta. Isso aqui é uma reta. Eu tenho esse jeitão. Se eu plotar C0, C sobre C0, no eixo dos y, e o tempo no eixo do x, vocês vão observar que o valor de C sobre C0 é uma reta. E, logicamente, a declividade desta reta depende da constante da reação.
Quanto maior for a constante da reação, menor é o valor de C sobre C0 mantido um tempo fixo. Mas qual é o jeitão desta curva? Dessa curva? É uma reta. Não é bem uma curva, é uma reta. Como é que é o jeitão? Uma reta. Como é que varia C com o tempo? É uma reta. A variação é linear. Parte de C0 e vai caindo em função do tempo. Bom, se eu tiver uma reação de primeira ordem, eu tenho esta equação a resolver. C0 sobre θ menos C sobre θ menos K vezes C igual a zero. Se você isolar C desta equação, C vai ser igual a C0 dividido por 1 mais Kθ. E aí, se você plotar C sobre C0 em função do tempo, você tem tempo, ou θ, tempo de detenção hidráulico, você tem uma equação com este jeitão. Ou seja, C sobre C0 decai com o tempo, logicamente, mantido um valor de K, com o aumento do tempo, C sobre C0 diminui, e logicamente, mantido um tempo fixo, o valor de C sobre C0 vai ser menor quanto maior for a constante da reação. Lembra que essas constantes de reação elas têm unidades e me refletem a ordem da reação. Se eu tiver, por exemplo, uma equação de segunda ordem, ela fica um pouco mais chato de resolver, porque é uma equação polinomial de segundo grau. Mas também não tem nenhum grande segredo. C0 sobre θ menos C sobre θ menos K, C ao quadrado é igual a zero. É uma equação polinomial, uma equação de segundo grau, e aí eu preciso calcular uma raiz. A raiz, naturalmente, sempre tem que ser uma raiz positiva. Então, se você calcular a raiz dessa equação, C é igual a esta grandeza, a esse valor. Se você fizer esta curva, você vai ter alguma coisa nesse sentido. Eu coloquei aqui duas curvas, variando C sobre C0 em função de diferentes constantes de reação, em função do tempo. Tá certo? Então, o que me chama a atenção? Agora, o que eu fiz? Eu coloquei nesta tabelinha, eu coloquei aqui a equação que nós obtivemos para um reator em batelada para diferentes ordens de reação. Ordem 0, primeira ordem, segunda ordem. E eu estou colocando aqui a equação geral que nós obtivemos para um reator de mistura completa. Também. De forma que nós possamos fazer um cálculo, um estudo dessas equações, uma comparação dessas equações. Lembrando que são equações admitindo uma condição de regime permanente. Observa o seguinte: se eu tiver ordem zero, as equações de dimensionamento do reator em batelada e do reator de mistura completa, elas são rigorosamente iguais. Elas são lineares. Elas são lineares. Observa, olha aqui e olha aqui. Elas são lineares. Isso significa que elas são lineares, elas são iguais. Ou seja, mantido uma reação com o mesmo K para um determinado tempo T ou θ iguais fixos, as concentrações de C serão iguais. O que significa isso? Significa que se eu tiver uma equação, uma reação de ordem zero, tanto faz eu processar num reator batelada ou mistura completa, porque os valores de C serão rigorosamente iguais. Tanto faz o regime de escoamento do reator. Mas veja que primeira ordem são diferentes. Segunda ordem são diferentes. Mas primeira ordem são iguais. Eu deixei aqui uma coluna vazia, porque nós vamos depois colocar essa mesma equação de dimensionamento para um reator pistolado ideal. E aí nós vamos comparar com o reator de mistura completa. A vantagem da comparação do pistolado ideal é comparar com mistura completa, porque eles são reatores contínuos. Então, me é interessante comparar reatores contínuos. E aqui nós vamos mostrar, no nosso próximo vídeo, que as equações do reator pistolado ideal são idênticas ao reator embatelado. São idênticas. Então, mas eu vou deixar em aberto de tal forma que, na hora em que nós apresentemos o equacionamento, nós consigamos colocar essas equações aqui, e aí vocês vão observar que as equações de dimensionamento do reator pistonado ideal são iguais ao reator embatelado. E aí nós vamos mostrar para vocês que para reações cuja ordem seja maior ou igual a 1, o reator em pistonado ideal sempre será mais eficiente do que o reator de mistura completa. Então, no caso, apenas quando quando a ordem da reação for igual a zero, é onde eu tenho esta igualdade, né, das reações, ou seja, eu tenho estas condições, as equações serão iguais. Para ordens de reação maiores ou iguais a 1, que é o que normalmente nós temos, na verdade é maior do que zero, o reator pistonado sempre vai ser mais eficiente do que o reator de mistura completa.
Pois bem, reator de mistura completa, aonde que nós encontramos na engenharia sanitária e ambiental? Bom, ele é um reator contínuo, então ele é adequado para grandes vazões, né? Lembrando que grandes vazões é difícil trabalhar com reatores descontínuos. Então, por exemplo, mistura rápida em estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgotos sanitários, onde eu tenho processos físico-químicos, normalmente a mistura rápida, eu posso imaginar que ela esteja sendo processada num reator de mistura completa. Sistemas de floculação mecanizados é um exemplo ótimo de um reator de mistura completa. Normalmente, sistemas de floculação mecanizados não tem um reator de mistura completa. Normalmente, são pelo menos de 2 a 4 reatores de mistura completa em série. Ou seja, sistemas de floculação mecanizados, eu posso admitir o seu escoamento hidráulico como sendo mais próximo de um reator de mistura completa. Lagoas aeradas, por exemplo, reatores biológicos, processos biológicos aeróbios, lagoas aeradas, elas são tipicamente dimensionadas imaginando que ela se comporte como um reator de mistura completa. Não são necessariamente um reator de mistura completa, mas eu aproximo como sendo um reator de mistura completa. Eu aproximo como sendo. Isso é muito conveniente no dimensionamento. Inclusive, nós vamos observar futuramente que isso me trabalha a favor da segurança. Lagoas aeradas, embora não sejam totalmente reatores de mistura completa, no dimensionamento eu faço partindo do pressuposto que seja um reator de mistura completa. Tanques de geração, tanto em lagoas aeradas, em processos, em sistemas de lodos ativados, o tanque de aeração normalmente é concebido como sendo um reator de mistura completa. Eu calculo a produção de lodo, calculo a concentração do substrato efluente ao reator, admitindo que o reator se comporte como um reator de mistura completa. Lagoas de estabilização também, muito difícil que ela se comporte como um reator de mistura completa, mas eu admito que ela se comporte como um reator de mistura completa devido à facilidade das equações, do dimensionamento, embora os dimensionamentos muitas vezes nem sempre me levem em conta esta condição. Mas não importa, eu admito, é muito mais fácil para o cálculo eu admitir que ele se comporte como um reator de mistura completa. Ou seja, o reator de mistura completa é o primeiro reator de escoamento contínuo que nós estudamos, que nós mostramos no equacionamento. E ele é muito simples, ele é extremamente simples. Né? E o ponto nevrálgico, o ponto de partida que me permite fazer o equacionamento é que, por ele ser um reator completamente misturado, a concentração de C na vazão efluente é igual à concentração de C na vazão a concentração de C na vazão efluente é igual à concentração de C dentro do reator. Lembrando que nós partimos do pressuposto nas nossas equações que nós admitimos uma condição de regime permanente. Existem muitas situações onde nós temos a operação de reatores de mistura completa em condição de regime não permanente e muitas vezes a vazão afluente é diferente da vazão efluente. Inclusive, nós produzimos 2 vídeos onde nós falamos, um exemplo típico disso, são tanques de equalização. Eu apresentei 2 vídeos mostrando como que é possível nós resolvermos, nós equacionarmos o comportamento de tanques de equalização, ou seja, qual que é o impacto do tempo de detenção hidráulico na operação do reator, como que ele se comporta. Nós apresentamos 2 vídeos, eu vou colocar o link desses 2 vídeos na descrição do vídeo, caso vocês queiram assistir, vocês lá têm um exemplo de como que é possível resolver a equação geral de um reator de mistura completa quando nós temos vazões afluentes diferentes das vazões efluentes e quando nós temos uma condição onde a concentração de entrada ela varia temporalmente. Aí, tipicamente, a gente tem que utilizar um método numérico para a solução dessas equações. Eu vou deixar a descrição e lá vocês conseguem observar como nós conseguimos trabalhar com o reator de mistura completa com essas condições particulares. Então, o reator de mistura completa ele é muito comum na engenharia sanitária e ambiental. Então, como nós mostramos, a grande maioria dos reatores biológicos aeróbios, eles são projetados partindo do pressuposto que o reator se comporta como um reator de mistura completa, dada a simplicidade de cálculo, facilidade de cálculo, portanto, torna a solução dos problemas muito mais simples, muito mais fácil. Então, está aqui, então, eu comentei da questão dos reatores biológicos, não esqueci. E qual que é um grande ponto muito relevante do reator de mistura completa? E por que
muitas vezes é conveniente nós projetarmos certos sistemas como reatores de mistura completa, porque eles me permitem atenuar cargas de choque. Se porventura eu tiver um tempo de detenção hidráulico adequado, eu consigo, por exemplo, ter um determinado reator, um reator de mistura completa, ele consegue me atenuar choques, consegue me atenuar picos de concentração. Ou seja, ele me permite uma equalização de concentrações. E isso é muito relevante. Por isso que muitas vezes determinados sistemas biológicos, onde eu receba cargas de choque, é interessante que ele seja projetado e dimensionado como um reator de mistura completa, porque ele me permite atenuar choques. Isso é muito importante, é muito relevante. Depois, se eu tiver um tempo, a gente pode até bolar um exemplo de cálculo e mostrar como que isso acontece. Por que acontece? Isso é muito relevante, muito importante. Pois bem, lembrando que, como esse é um assunto muito importante na engenharia sanitária e ambiental, lembrando que recentemente eu publiquei um livro chamado Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. Esse livro é gratuito, ele pode ser baixado diretamente no meu site particular, no www.sidneyseckler.com/livro. Vocês podem baixar esse livro gratuitamente. E nesse livro eu escrevi 3 capítulos, onde nós falamos, no primeiro capítulo, sobre cinética química, reações e cinética química. No segundo capítulo, nós falamos sobre reatores ideais. E um terceiro capítulo nós dedicamos a reatores não ideais. Então, caso vocês queiram estudar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de afinco, inclusive esses capítulos apresentam um grande conjunto de exemplos de dimensionamento, exemplos de cálculo. Se vocês quiserem estudar de forma mais sistemática, vocês podem baixar esse livro. Esse livro é gratuito, ele está em PDF, e aí vocês podem dar continuidade aos estudos de vocês, tá bom? Bom, se porventura vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que não tenha ficado clara, por favor, coloque nos comentários do vídeo e, na medida do possível, eu vou respondendo, tá bom? Se porventura alguém tiver alguma sugestão de assunto que possa ser tratado em algum vídeo futuro, também coloque as suas sugestões, e aí, em tendo condições, a gente vai preparando novos vídeos para estudos. Então, bons estudos a todos e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre reatores pistonados ideais, tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem assistido até o final e até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.